Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Porto, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar trazendo um quadro novo aqui pra gente, um quadro em qual eu vou estar comentando as principais notícias daqui do nosso estado. E se vocês gostaram da ideia, eu peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos nas redes sociais e também apertem o sininho para vocês saberem quando que eu vou estar trazendo vídeos novos aqui pro canal. E simbora pro vídeo! E a primeira notícia hoje é do José Mello. O ex-governador do estado do Amazonas foi cassado em 2016 por compra de votos. E em fevereiro de 2020 ele teve a sua aposentadoria de governador revogada, né? Porque também foi revogado o artigo 278 da Constituição do Estado, o artigo que previa esse benefício. De acordo com o advogado de defesa, Silvio da Costa Bringel, o juiz sentenciou e mandou executar a sentença antes do trânsito em julgado, né? Alegou o advogado, as palavras dele. No curso do julgamento da ação do Ministério Público, houve patente atropelo processual, ensejando a correção pelo Tribunal de Justiça. Bom, isso foi as palavras do advogado. E o que a Justiça disse? A Justiça afirma que o pedido é pertinente, porque as alegações do advogado são pertinentes. A Justiça, ela baseia sua decisão no artigo 1042 do Código de Processo Civil, que discrimina quais são as sentenças que têm efeito imediato após a publicação. E o caso do José Mello não se enquadrava nessas sentenças. Logo, a sentença ela tinha que esperar o prazo dos recursos, tanto da defesa quanto da acusação. E só após o trânsito em julgado, ao fim de todos os recursos, poderia ser executada a sentença. Então, a Justiça determinou que a Secretaria de Administração e Gestão retorne o pagamento para o José Mello de R$ 34.500 a partir do mês de maio e que esse pagamento se estabeleça até que seja julgado o recurso da defesa. Vamos à próxima notícia. Agora sobre o coronavírus, né? Vamos lá. O governador do estado, no dia 11, ele deu uma entrevista à rádio Band News. Eu vou deixar o áudio aí para vocês dessa entrevista. Vou reunir com os poderes e também com o comércio e com a indústria para a gente aumentar essa rigidez e no próximo sábado e domingo fechar tudo. Só deixar aberto urgência e emergência nas clínicas e também permitir o delivery. O resto vai ter que ser fechado. Então é essa a proposta que eu estou levando hoje para o Comitê Maior Interinstitucional. Bom, ele propôs nessa entrevista, como vocês ouviram, o fechamento total do comércio aos finais de semana. Claro, resguardado as atividades essenciais do Estado. Ele afirmou que as pessoas não estavam respeitando o decreto de isolamento nas áreas de periferia, que o comércio estava funcionando normalmente. E aí ele apresentou alguns números para a gente. Ele disse que 84% dos leitos do Estado já estavam ocupados. O estado já tinha mais de 12 mil casos de Covid-19 e a gente já tinha ultrapassado a marca de 1.000 mortes. E devido a essas circunstâncias, ele ia tomar medidas mais rígidas contra o coronavírus. O que aconteceu? O decreto dele previa quarentena até o dia 13 de maio. Só que no dia 11... ele deu a entrevista e já no dia 12, às 9 horas da noite, ele avisou por meio do Twitter que iria prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio e que as medidas mais duras seriam o uso obrigatório de máscara, tanto para o transporte público quanto para ir para o comércio e andar nas ruas, e também aplicou possíveis multas às pessoas jurídicas. Vai aplicar, no caso, possíveis multas às pessoas jurídicas que não cumprirem a determinação. Ele disse até que iria pedir ajuda do prefeito da cidade de Manaus para fazer essa fiscalização. E aqui eu vou deixar para vocês quais foram as atividades essenciais que o governo do estado autorizou. Supermercados, padarias,
restaurantes na modalidade de delivery, distribuidoras de água mineral e gás de cozinha, pet shops, lojas de tecido, agências bancárias e lotéricas, serviços de saúde em geral, transporte público, exceto o transporte interurbano, lojas de autopeças e itens elétricos que entreguem por meio de delivery, postos de combustíveis, serviços de manutenção de água e luz, oficinas mecânicas, lavanderias, cartórios e escritórios de advocacia. Bom, a diretora e presidente da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, ela também deu uma declaração. Ela disse que apesar da diminuição do número dos casos, ainda é muito perigoso relaxar no isolamento social. O governador até disse que nós já atingimos o pico. E como a presidente falou, a gente já está até baixando os casos, mas ainda é muito cedo para parar com o isolamento. Isso poderia fazer ter uma nova alta nos índices de contaminação e de morte. Agora, gente, eu estou voltando aqui depois da gravação, já tinha terminado de gravar esse vídeo, mas eu tinha esquecido de dar uma informação muito importante em relação à segunda notícia. Eu vou dar aqui ela rapidinho, depois vocês seguem com a conclusão do vídeo. Eu vou considerar para esse cálculo os dados de população do IBGE do Brasil em 2018. Considerando que o Brasil tem a população de 209,5 milhões de habitantes e o Amazonas tem uma população de 4.080.611 habitantes, significa que o Amazonas tem cerca de 1,94% da população do país. Logo, as mortes deveriam ser proporcionalmente 1,4%. Só que os dados de morte no Amazonas são 1.098 mortes. Esses dados são de segunda-feira, dia 11. E as mortes no Brasil, também segunda-feira, dia 11, eram de 12.635. Nesta data, o Amazonas estava acumulando 8,6% das mortes do país, quando ele deveria ter apenas 1,94%, porque essa é a proporção da sua população em relação ao país. Agora vamos para a próxima notícia, falar de impeachment. Não o impeachment do Bolsonaro, o impeachment do Wilson Lima. Não sei se vocês estão sabendo, o governador Wilson Lima, ele sofreu 2 pedidos de impeachment. Esses pedidos foram apresentados pelo Dr. Mário Viana. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos. E ele deu as duas justificativas, uma para cada pedido. Uma foi por crimes de responsabilidade e outro por crime de improbidade administrativa. Ele alegou que o governador do estado ele estaria aplicando mal os recursos e que isso teria aumentado o número de vítimas no estado. Bom, esse processo de impeachment foi aceito pelo deputado Josué, que é o presidente da Câmara, e ele deveria ter tido início no dia 12. Só que na sessão onde seriam escolhidos os representantes para a comissão especial, ela já começou tumultuada, quando 13 deputados eles encaminharam um requerimento ao presidente da casa, deputado Josué Neto, pedindo para que ele fosse afastado da condução desse processo, porque visto que o processo de impeachment mirava não só o governador como também o vice, caçando assim a chapa inteira, o deputado Josué Neto seria o sucessor na linha, né, de posse. E aí poderia haver um conflito de interesses da parte do presidente em tentar de uma maneira ou outra fazer com que esse pedido de impeachment andasse para que ele pudesse assumir a cadeira de governador. Isso foi o que foi alegado pelos 13 deputados e a reunião terminou em bate-boca e não foi votado nem o requerimento e nem foram indicados parlamentares para a comissão de investigação. O deputado Josué Neto se comprometeu com os colegas de retornar à sessão outro dia para que fosse feita essa indicação dos deputados para a comissão especial e também se comprometeu a apreciar todos os pedidos e requerimentos que fossem enviados pelos seus colegas deputados, os quais teriam que enviar para a Procuradoria da Câmara, da ALEAN.
E são essas as notícias de hoje. E aí, você concorda com o impeachment do governador do Wilson Lima? Você acha que é um pedido político ou não? Vale lembrar que ele teve 13 deputados que já sinalizaram a favor dele e que a gente precisa de 3/5, né, para poder ser aprovado esse impeachment. Então já é algo meio distante, porque ele tem uma base forte. Mas e aí, você concorda com esse pedido de impeachment? Você concorda com a decisão da Justiça em reaver a pensão ao José Melo? E enquanto a quarentena, você está de acordo com o governador? Deixe seus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo.